Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, amém, irmãos? Passando aqui para deixar uma palavrinha da paz do Senhor para os nossos corações, né? Mas antes vamos estar pedindo, né, o direcionamento, a orientação do Senhor para que Ele venha ministrar os nossos corações, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, fala aos nossos corações, né? Que todavia seja feita a Tua vontade, conforme o Teu querer e o Teu direcionamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém, irmãos? Então, aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 19, no versículo 9, vai dizer: o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Aqui vai falar um pouco do contexto em que Saul, né, na perseguição em que Saul persegue a Davi. E se você voltar um pouquinho mais atrás, lá no livro de Êxodo, né, onde fala das pragas, das 10 pragas, né, das 10 pragas lá no Egito, vocês lê o contexto, vocês vão ver que o Senhor, quando o faraó ficar perseguindo o povo, era o próprio Senhor, era o próprio Deus que endurecia o coração de faraó na perseguição contra o povo. E aqui em Êxodo, né, um deles, né, mas aqui em Êxodo, capítulo 11, no versículo 10, vai dizer, ó: mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem de sua terra os filhos de Israel. Então, era o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para que para que Faraó não deixasse o povo sair do Egito, e era Deus que endurecia o coração de Saul lá na perseguição contra Davi. Então isso era o que, meus irmãos? Era um levante, era um vento, era alguma dificuldade que precisava ser rompido. Então, o que eu venho deixar para os nossos corações nesta tarde? Que todo levante, toda perseguição, que tudo aquilo que vem tentando nos paralisar, nem sempre é do maligno, nem sempre é do mal, nem sempre é o diabo se levantando em nossas vidas. Muitas das vezes é o próprio Senhor, né, usando aquela situação, aquele vento, aquela tempestade, aquela perseguição, né, para nos fazer nos posicionar. Muitas das vezes a gente está muito parado, muitas das vezes a gente está muito sem ação. Então Deus quer glorificar o nome dele em nossas vidas, e para isso a gente precisa se erguer, para ele glorificar o nome dele. Então ele vai mandar o vento, ele vai vir disfarçado com a tempestade, com o levante, né? Mas tudo tem um propósito, e o propósito é único, para que o nome dele venha a ser glorificado na minha e na sua vida. Então, tá passando pela luta, tá passando pela prova? Se joga nos pés do Senhor. Senhor, eis-me aqui, me dê força, me sustenta, né? E ele vai nos direcionar os passos e vai glorificar o nome dele. O que a gente não pode, né, é fugir. Às vezes, né, o vento, a tempestade, é algo assim tão grande que a nossa vontade é a gente sair correndo, né? Como se fosse um tatuzinho, achar um buraquinho e se enfiar ali. Mas, infelizmente, Deus não nos deu espírito de covardia. Então, a gente tem que enfrentar o vento, a tempestade, o que for, né? Para que o Senhor venha glorificar o nome dele e a gente venha ter vitória em nome de Jesus. Amém?